Olá, turma! Tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui, né? E a aula de hoje vai ser essa tulipa, onde a gente vai estar trabalhando profundidade, sombreamento e luz, certo? Para hoje, vamos estar utilizando as tintas verde soft, o sépia, o branco, o rosa bebê e o vinho. Com o verde soft, a gente vai começar fazendo aqui, ó. Deixa eu empurrar aqui um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Né? A gente vai estar pintando toda a folha. Certo? Aqui, gente, eu tô fazendo essa pintura em uma camisa. Vocês também podem estar fazendo em qualquer tecido, né? Se quiser fazer no pano de prato, pode. Se quiser fazer numa fronha, pode. Se quiser aumentar até o desenho para fazer no lençol, também pode, viu? Almofada. Aí vai ficar a critério de cada um. Primeiro eu vou pintar ela inteira aqui com verde soft. Se por acaso, gente, não encontrar o verde soft, você pode fazer a misturinha, né? Ou pode estar utilizando qualquer outro tom de verde mais claro. E fazendo um sombreamento com um toque mais escuro, que seria um verde mais escuro. Nesse caso aqui, eu estou usando o verde soft. Vou fazer aqui a sombra com sépia. Tá certo? E aí, a gente vem, preenche toda a folha. Gente, o meu pincel, ele é o da marca Tigre, referência 151, número 10. Mas se vocês tiverem algum pincel que vocês se adaptam melhor em casa, viu? Não tem problema nenhum. Gente, aqui, ó, já pintei toda a minha folha. Agora aqui, com sépia, eu venho, ó, da parte do fundo, certo? E aí, ó, eu vou fazendo a sombra aqui. Lembrando que a tinta tem que estar sempre pra fora. Quando eu falo tinta pra fora, gente, ó, ela tem que estar de um lado só do pincel, o outro não tem tinta. E a tinta tem que virar, tá vendo? O lado que não tem tinta é que vai ficar pra dentro da pintura. O lado que tem, obviamente, pra fora. Pincel, ó, sempre em pé. Vocês podem até estar se perguntando, porque eu sempre enfatizo nas minhas aulas, que lateral de folha a gente pega sempre da ponta pro fundo. Né? A gente vem sempre fazendo o sombreamento da ponta pro fundo. Nesse caso aqui, gente, é pelo seguinte. Eu vou precisar fazer essa sombra aqui na parte de baixo. Só. Então, por isso que eu tô jogando de baixo, ó, pra cima.
Tá dando pra observar aí? Ó, de baixo pra cima. Porque eu só quero a sombra na parte do fundo da folha. Vou vir aqui, ó. Porque se eu vier, gente, aqui, ó, como eu fiz agora, tá vendo? Ele vai ficar marcado, e eu não quero que fique marcado. Aí, agora, ó, por isso que eu vou, tá vendo? De baixo pra cima. E aqui, ó, dou uma misturada, as cores precisam estar misturadas. Aqui eu quero um toquezinho mais escuro. Se por acaso for, gente, mudar a cor da folha, lembre que essa parte aqui a gente vai estar colocando sempre um tom mais escuro. Viu? E agora, eu venho com o branco. Pego o branco, venho da ponta. E vou trazendo. Aqui, novamente, do outro lado. Eu venho com branco. E vou trazendo aqui, ó. Pra dentro. Tá vendo? Eu quero a minha folha dessa forma. Agora, com sépia, ó, eu venho de baixo. Venho aqui, ó, marco o meio certinho da minha folha. Pra fazer essa parte aqui do meio, você vem de baixo pra cima, ou seja, do fundo da folha pra ponta. Certo? Todas as folhas, gente, a gente vai estar trabalhando dessa forma. Né? Eu vou fazer aqui mais uma. E aí, eu venho preenchendo toda. Pronto, preenchi. Vou pegar aqui, ó, o sépia. Aí, aqui, ó, já vou vir, ó, do talo. A gente vem do talo. E aí, eu vou jogando, ó, misturando pra dentro. Do outro lado, a mesma forma, ó, a tinta virada pra fora. Eu venho, faço o contorno, chego até aproximadamente metade da folha. Viu? E venho, ó, misturando essas duas cores. Ó. E aí, eu vou jogando pra dentro. Aqui eu quero um toquezinho mais escuro aqui embaixo. Coloco um pouquinho mais de sépia. E, ó, e misturo elas.
Uma pintura prática. Não tem muito segredo, muita dificuldade, não. Tá vendo? O importante, gente, é misturar bem as tintas. Tá vendo? Já fiz aí aqui a mistura. Agora, venho com o branco. Venho da ponta da folha. E trago, quando chegar junto do sépia, eu venho misturando as duas novamente, ó. Pra não ficar uma pintura marcada. Do outro lado, a mesma forma. Venho. Vou trazendo. Tá vendo, gente? O branco vem mais só na parte da ponta, que é o toque de luz. E aí, eu puxo pra eles se misturarem. Com o sépia, eu venho, chego do fundo. Ó, gente, elevo. Que é pra fazer aqui a nervura aqui do meio, ó. E aí, dou outra passada e mais outra passada. Dou uma misturadinha pra não ficar marcado. Certo? Bom, gente, aqui, ó, eu já adiantei, né, as folhas todas. E agora aqui, ó, com o rosa bebê, eu sempre utilizo um pouquinho de dimensional com glitter. Eu misturo essas duas cores, né, essas duas tintas, que é pra dar, sempre coloco um brilhozinho nas minhas pinturas. Eu não coloco, no caso, nas folhas, mas na flor eu gosto de estar utilizando. Antes da gente começar, eu vou ensinar aqui a vocês, né? A gente vai estar fazendo a sombra aqui primeiro, né? Porque às vezes nem sempre o carbono, ele consegue... Dá pra ver, né? Na verdade, a tinta, o desenho. Perdão, gente. E aqui, com a tinta vinho, que é pra fazer o sombreamento, eu já venho, ó, colocando, gente, aqui por dentro, pra dar a profundidade. Já venho fazendo isso. Caso, quando eu passar o rosa, se cobrir o risco, eu já tenho um sombreamento aqui. Tá vendo? Tinta, ó, gente, de um lado só do pincel. Passei do lado de lá e aqui agora eu vou passando, encosto no risco. É importante estar sempre encostando o pincel no risco, certo? Respeitando para ter o formato certo da flor. Ó, venho fazendo todo o contorno aqui e vou puxando, ó, gente, pra dentro. Tá vendo? Aqui, no caso, eu tô jogando, ó, pra cima. Que aqui eu já tô dando a profundidade. Aqui dentro tem um espaçozinho. Ó, eu venho em volta da pétala e jogo, ó, pra cima. Desse lado, do mesmo jeito, ó. E já vou, ó, colocando pra cima. Aqui, eu já contorno e também já vou jogando, ó. Gente, vocês têm que espalhar bastante a tinta para que quando jogar outra tinta, né, ela não fique uma pintura marcada. E aqui, que essa pétala tá por cima dela, eu venho
certo? Aqui, gente, eu já tenho um sombreamento sem a pintura. Tá dando pra ver? Aqui eu já dei a profundidade. Certo? Eu vou jogar aqui a outra e vocês vão entender. Agora, com rosa, vou puxar aqui um pouquinho pra cá. Com rosa, gente, bebê, né, com o mesmo pincel, eu venho fazendo o contorno. E vou preenchendo a parte que não tem tinta. E aí, aqui, ó, eu dou uma misturada. A gente ainda vai fazer, né, dar uma profundidade a mais. Passando mais uma camadinha do vinho. Isso aqui é só para você já ter uma ideia que pode sim fazer o sombreamento antes da pintura. Agora, não passe, deixe para vai fazer outra coisa, não. Passa e já venha logo com a tinta para ela se misturar. E quando você passa a tinta base primeiro, e ela ainda está molhada, para se misturar com a outra, fica bem melhor. E aí, quando ela seca, você não consegue dar um efeito tão bom. Tá vendo? A gente tem que se misturar essas tintas, espalhar bastante, ó. Aqui eu venho, tá vendo? Venho preenchendo. Tá vendo aqui? Ó, nessa parte aqui, eu só venho limpando o meu pincel. Aqui, quanto mais escuro ficar, mais profundidade a minha flor vai ter. Né? E aqui, que deu uma pingada aqui, a gente mistura aqui bastante. Eu vou aproveitar, gente, utilizar aqui um pincel maior para preencher mais rápido, para fazer o contorno. O pincel tem que estar sempre em pé, viu, gente? Aqui do mesmo jeito, ó. Pincel sempre em pé. Do outro lado, da mesma forma. Se quiser continuar com o pincel menor, não tem problema algum. Tá vendo? É uma pintura rapidinha. Dá pra fazer com toda tranquilidade. Tá vendo? Já com ela preenchida, né, eu vou passar aqui mais uma camadinha, né? Vou fazer aqui meu sombreamento. Logo nessa parte aqui, ó. Com a tinta, gente, pra fora. Venho com o meu pincel sempre em pé. Sempre. Ó, e aqui agora, ó, eu vou misturar. Eu não posso passar e deixar. Eu tenho que passar e venho esfregando aqui meu pincel. Para que as duas tintas se misturem. Tá vendo? Para ficar um sombreamento ótimo. Aqui, ó, desço até aqui, dou uma encontradinha aqui com sépia. Tá vendo? Aí, ó, na lateral um pouquinho mais escuro. De acordo com o que você for
trazendo o pincel pra dentro. Você vai dando uma levantada no pincel. E aí, vem com praticamente com as pontinhas das cerdas. E aí, ó, até sumir. Do outro lado, gente, a mesma coisa, ó. A tinta pra fora. Tá vendo? Tinta pra fora. E aí, aqui, ó, você vem dando uma misturada na sua pintura. Ó, mistura as duas cores pra ficar uniforme. Certo? Aqui, ó, gente, pega na pontinha, vem trazendo. Ó. Aqui eu venho, dou uma mistura. Ó. Venho trazendo. Aqui agora, gente, ó, eu vou vir um pouquinho mais, uma camadinha. Tá vendo? Vai ficar um toquezinho. Só venho colocando o vinho aonde eu já tinha colocado antes. Só vou acrescentar um pouquinho mais de vinho para dar uma profundidade maior. Mas eu vou só passar nos lugares aonde eu já tinha colocado antes. Aqui eu vou subir um pouquinho. Aqui. Lembrando de sempre misturar essas duas cores. Isso serve para qualquer pintura que vocês forem fazer. As tintas, ela tem que se misturarem. Por isso que é importante você pintar e fazer logo o sombreamento. Ó. Misturo. Aqui dentro, ó, contorno. Pego aqui um pouquinho mais. E aí, eu vou trazendo pra dentro. Aqui eu só tô, gente, complementando um pouquinho mais aqui, intensificando o meu sombreamento. Ó. Desse lado aqui um pouquinho. Certo? Agora, aqui com o branco, eu vou dar um toque de luz. Da mesma forma que eu dei um toque de luz aqui na folha, eu venho aqui pra flor. Primeiro, eu vou começar daqui, ó. Com a tinta sempre de um lado, a tinta pra fora. Tá vendo? Dá um toque de luz. Aqui, ó, gente, na parte clara, onde tá o rosa bebê, ó, a tinta pra fora, pincel em pé. E aí, você vem fazendo um movimento da pétala. Você não pode vir reto, você vem sempre fazendo o movimento dela. Ó, aqui da mesma forma. Na parte mais clara, eu coloco a tinta pra fora. Ó. E venho aqui, ó. Eu vou vir e dou uma misturada. Essa daqui, do mesmo jeito, ó. A parte clara é que eu venho com o branco. Aqui, ó, do meu outro lado, pincel em pé,
E trago a tinta pra dentro. E, ó, dá uma misturadinha. Pra que minha pintura não fique marcada. Ó, gente, o branco. Novamente. Venho sempre, ó, na parte mais clara é onde eu vou jogar o branco. E aqui, eu venho misturando. Ó. Venho. Trago até embaixo. E aí, ó, misturo aqui, dou uma esfregadinha. Misturo aqui. Ó, tinta para um lado só. Continuo. Tá vendo? Pego sempre da ponta. E aí, eu vou, ó, fazendo todo o movimento da minha pétala. Venho misturando. Ó, misturo. Aqui eu dou uma misturadinha. Vou colocar aqui um pouquinho mais do branco. E venho só limpando aqui agora, gente, meu pincel. Ó, não vou colocar mais branco. Aqui agora só venho limpando. Tá vendo? Tá vendo, gente? Então, é isso. Nossa pintura de hoje. Deixa eu virar aqui. Ficou assim. Né? Espero que tenham gostado. E até a próxima.